Olá, alunos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje nós vamos estar estudando a lição 3 da nossa apostila, do módulo 2. E hoje o nosso tema será casamento e família. Essa matéria ela faz parte da grade curricular deste curso, pois o inimigo, desde a criação, tem tentado destruir a família, que é uma instituição divina. É dever de todo cristão impedir que o inimigo entre em seu lar. A cada dia que passa, as pessoas têm se tornado mais individualistas e egoístas, perdendo assim o referencial de família. Como consequência, temos visto um aumento significativo de lares destruídos, pois enquanto cada um cuida dos seus interesses pessoais, a família tem ficado exposta aos ataques do inimigo. A proposta desta matéria é levar as pessoas cristãs a compreenderem o que é uma família na visão de Deus e as funções de cada membro dentro dela, com o propósito de preservação da família e da felicidade de todos que a compõem. Só quem busca entendimento nesta área poderá impedir que sua família ocorram episódios como os acontecidos com Caim e Abel, Davi e Absalão, e outros exemplos que encontramos nas Escrituras. Antes de dizer sim, uma família é constituída a partir do momento em que um homem e uma mulher deixam a casa de seus pais e passam a coabitar maritalmente através do casamento. A partir daí, surge um grande desafio: ser feliz. Por mais que a pessoa se prepare para este dia tão sonhado, o dia do casamento, a pessoa só descobrirá o mundo que encontrou após esse dia. Toda pessoa solteira imagina que basta estar junto da pessoa amada, que a felicidade brotará instantaneamente. Mas, na realidade, a descoberta após o casamento é outra. Normalmente, os cônjuges descobrem que, para serem felizes no casamento, existem muitos outros fatores influenciadores e que não basta estar ao lado da pessoa amada. Dentro de um casamento, para existir a felicidade entre os fatores que podemos citar, estão a presença de Deus, o amor, o respeito, o diálogo, uma vida financeira. Podemos concluir, então, que antes do casamento é necessário pensar em muitos assuntos, evitando, assim, a formação de uma família inconsistente e frágil. Vejamos agora algumas questões que devem ser pensadas antes de dizer sim. Abaixo nós temos vários tópicos, que eu gostaria que todos vocês estivessem lendo. Ele começa no 1 e vai até o tópico 29. Dependendo das respostas a essas perguntas e as outras mais que poderão surgir, o casal deve tomar a decisão de construir ou não uma família. Dependendo das respostas, o casamento poderá ser realizado, adiado ou até mesmo cancelado. Se todas as pessoas que pensam em construir uma família pensassem bastante antes de partir para o desafio, o diabo teria menos oportunidade de destruir os lares. Em Provérbios, temos um sábio ensinamento. Está no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 2. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. É lógico que após a união ser consumada, há muito mais que se fazer para mantê-la e possíveis problemas não previstos no noivado poderão surgir.
Porém, para aquele que crê em Deus, estará sempre presente, tanto nas situações boas quanto nas situações adversas. As palavras do apóstolo Paulo nos encorajam. Tudo posso naquele que me fortalece. Está no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. O que é o casamento em si? Definição do dicionário. É a junção de um homem e uma mulher no matrimônio. E a definição da enciclopédia bíblica é a união legítima entre o homem e a mulher. Casar é fácil. Permanecer casado ser realizado no casamento é outro assunto. Para contrair matrimônio, basta a pessoa solteira, viúva ou divorciada, maior de 18 anos, segundo o nosso Código Civil, encontrar outra pessoa do sexo oposto na mesma condição. A partir dos 16 anos, homem e mulher podem se casar. Entretanto, eles precisam da autorização dos pais. A maioria das pessoas sonham em construir uma família. Porém, a Bíblia nos diz que para se edificar a casa e enchê-la de coisas boas, é necessário ter sabedoria. Livro de Provérbios, capítulo 24, do versículo 3 até o versículo 5, vamos acompanhar comigo. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, precioso e deleitáveis. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Esta passagem revela os 3 estágios de desenvolvimento do lar. É da responsabilidade do casal promover, com a ajuda do Espírito Santo, este amadurecimento. Com a sabedoria se edifica a casa. Edificar. Após a cerimônia do casamento, o lar ainda não está edificado, mas é hora de começar a edificá-lo. Este processo é comparável à pessoa que comprou um terreno e que precisa agora começar a construir a sua casa. Uma parte da caminhada já foi percorrida, porém agora falta uma parte muito importante, principal e definitiva, que é a edificação. Uma pessoa que compra um terreno e constrói um barraco, outras uma casa, outras uma mansão e outras um edifício, isso depende da sabedoria, do desejo e dos recursos que a pessoa tem. Comparando com a edificação do lar, após a cerimônia de casamento, há gente que constrói um lar maravilhoso. Outros, porém, constroem verdadeiros barracos quebrados, que acabam sendo demolidos pelo divórcio. Muitos lares existem há anos e ainda não foram edificados. Estão parecidos com um terreno baldio cheio de entulhos. Brigas, discussões, ou com aquela edificação que na primeira tempestade vem abaixo. A razão pela qual isso acontece é a falta de sabedoria. Muitas vezes, a pessoa até tem vontade de edificar o lar, mas a falta de sabedoria a impede. Vejamos agora a sabedoria lá do alto, que Deus espera de nós para a edificação de um lar. Vamos acompanhar comigo na sua Bíblia, no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 13 até o versículo 17. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder, as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca.
Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. É com inteligência ele se firma. Após o lar ser edificado, o casal precisa pensar no que fazer para firmá-lo. Você já deve ter ouvido a respeito de lares que vieram uma plena harmonia durante anos, mas que acabaram sendo dissolvidos. Esse tipo de fato ocorre por falta de inteligência. Há casal que tem amor e sabedoria para edificar o lar, mas lhe falta dedicação e empenho para conservá-lo. Normalmente isso acontece após alguns anos de casamento. Há casais que deixam o esfriamento e o desinteresse entrar em, consequentemente, aparece o apego exagerado aos filhos, ao trabalho. Nessa fase, o casal passa a se dedicar mais a outros afazeres e se esquece do casamento, dando lugar ao inimigo para roubar, matar e destruir. Inteligência é a capacidade de compreender as coisas. O casal precisa ter percepção para não ocupar a sua vida com uma série de afazeres, deixando de lado o casamento, extinguindo tempo para conversas, passeios e relacionamentos íntimos. O lar edificado só permanecerá firme se houver inteligência para firmá-lo. Os filhos serão felizes se vierem nos pais um bom exemplo. Pelo conhecimento, se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Conhecimento é o que Deus revela por meio da sua palavra e do testemunho interior do ser humano. Uma casa pode estar edificada e firme, porém pode ser vazia de boas notícias. O plano de Deus para a família é que haja união, prazer, alegria, satisfação, a tal ponto que um complete o outro, e que não haja necessidade de procurar outra coisa, como o pecado. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. Está escrito no livro de Salmos, capítulo 118, versículo 15. A Bíblia revela que para existir algo bom dentro de um lar, é necessário conhecimento. E seja, alguém precisa levar para dentro de casa a palavra inspirada, que direcionará as decisões da família, a fim de se evitar o fracasso. Livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz assim: O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei dos teus filhos. O que despreza a palavra perecerá, mas o que respeita o mandamento será recompensado. Está escrito no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 13. O culto familiar é uma ótima maneira de se levar este conhecimento para dentro da casa. Pois bem, temos agora os 3 ingredientes que levam o casal ao sucesso: sabedoria, inteligência e conhecimento. Tudo isto aliado ao amor, que os uniu e com a ajuda do Espírito Santo fará desse casal uma bênção.